Galera, tem coisas que, poxa, parecem impossíveis, né, de acontecerem. Vocês sabem que tem uns recordes aí mundiais de, sei lá, de esportes, atletismos e tal, que, pô, parece que ninguém vai bater, né? Por exemplo, tem uma marca do Pelé, cara que fez mais de 1000 gols aí. Pelé é o maior artilheiro da história. Também o cara jogou uma Copa do Mundo com 17 anos. Com 17 anos, Pelé deu um chapéu no zagueiro e marcou um golaço. Quem que vai fazer isso hoje? É muito difícil isso acontecer. Parece que é uma marca, assim, inatingível. Pô, tem o recorde mundial de 100 metros rasos do Usain Bolt. Eu já tentei bater esse recorde várias vezes. Nunca consegui. Poxa, o cara conseguiu em 9,58. Estou falando de cabeça aqui, o máximo que eu consigo correr 100 metros é em 20 segundos. 12 segundos atrás do Usain Bolt. Pô, muito difícil. Ele já foi, já voltou, e eu ainda estou no meio do caminho, tentando acompanhá-lo. Esses dias, na verdade, um queniano bateu o recorde da maratona. Era um recorde que durava já bastante tempo. O recorde era de um outro queniano também. Os quenianos são muito bons na maratona, não sei se você sabe, né? Eles têm uma estrutura física muito própria para maratona. Eles têm um quadril lá em cima, eles têm a perna muito grande, eles são muito leves e eles aguentam correr distâncias assim impressionantes. Por exemplo, no último quilômetro da corrida, o cara correu 42 quilômetros, beleza? Para correr a maratona. Então, quando ele estava no quilômetro 41, se eu largasse do zero no 41, ele já tendo corrido 41 quilômetros, eu não ia conseguir chegar no final daquele último quilômetro, nem perto dele, porque ele já vinha num ritmo assim, é um negócio impressionante. Tem coisas que parecem coisas impossíveis, mas Jesus disse, até no texto que a gente leu no domingo, que nada é impossível para Deus. Sabe o que está rolando nessa cena? A gente tem um cara chamado Levi, que ele também é chamado de Mateus. Mateus é o cara que escreve o primeiro livro aqui do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Ele tem esse nome de Levi também. Esse cara era um cobrador de impostos. Jesus vai chamá-lo para que ele deixe de ser tudo que ele era, para que agora seja somente discípulo de Jesus. Ele deixa tudo para trás e vai seguir. O que você tem que entender desse texto, que é o mais importante, ou algumas das coisas mais importantes. Primeiro, Levi era um cara que cobrava impostos para um governo tirano, para um governo que era muito ruim, para um governo horroroso, beleza? Que era o Império Romano. E aí, no meio do seu povo, ele era tido como um traidor, a pior espécie de pessoa. Existiam ditados no meio do povo que falavam sobre ser um publicano. O publicano era a classe social mais desprezada desse mundo. Beleza? Ser publicano era ser pior do que qualquer coisa. Era um xingamento, na verdade. Imagina, o que você faz é um xingamento, beleza? As pessoas xingam as outras usando o nome daquilo que você é. Era assim a vida de Levi. Geralmente, um publicano, ele não tinha muitos amigos, a não ser pessoas desprezadas como ele. Então acontece isso, você já reparou isso na sua escola? Que tem um grupinho lá na sua escola, da galera que parece ser muito legal e se junta naquele grupinho lá dos populares, possivelmente. Tem um grupo dos desprezados também. Não tem? Pô, era exatamente o grupo que Levi fazia parte, Mateus fazia parte do grupo dos desprezados. Como a galera era desprezada, então eles andavam, assim, publicanos, que eram cobradores de impostos, criminosos e prostitutas. Eram as pessoas que andavam junto. Publicanos, criminosos e prostitutas. Geralmente o publicano, ele roubava também a galera.
Então, quando o Império Romano cobrava um imposto, ele cobrava de modo a tirar mais dinheiro da pessoa do que ele deveria tirar. Ele aceitava suborno das duas partes, aceitava suborno do Império Romano, aceitava suborno das pessoas. Ele tirava o dinheiro que não pertencia a ele e ele enriquecia com isso. Então, cara, era o tipo de pessoa que provavelmente você não ia curtir estar junto. Jesus encontra Levi cobrando impostos, fazendo aquilo que ele sabia fazer melhor, que era algo muito ruim. Jesus chama Levi, Levi o recebe em sua casa e mais, dá uma festa e chama uma opção de gente que não valia nada igual a ele. E aí no meio daquela gente que não vale nada, Jesus é indagado, Jesus é perguntam para ele assim: cara, como é que você anda com esse tipo de gente, Jesus? Você não está ligado não? Ó, só tem prostituta aqui, ladrão, publicano, pior laia de pessoa, pior tipo de pessoa é essa gente que está com você. E Jesus vai dizer isso que está no verso 17, que mudou a minha vida, e eu queria tanto que mudasse a sua. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores, é o que Jesus diz. Amém. A primeira lição que esse texto traz para a gente é que os pecadores precisam de Jesus. Na verdade, a comparação que Jesus está fazendo é com a medicina, ciência médica. Você já ficou doente? Já ficou doente de um jeito que você precisasse de um médico? Você pegou Covid aí nessa pandemia aí? Alguém não acha que não pegou Covid aí durante a pandemia? Levanta a mão. Que isso? Pô, isso tudo? Cara, poxa, vocês, né? Deus abençoou vocês, que vocês não pegaram Covid. Eu devo ter pegado 2, 3 vezes, pelo menos assim, o vírus, sei lá o que, a variante Delta, variante Ômega, variante Ômicron. Estudei todo o alfabeto grego, revi, né, que eu já tinha estudado, revi todo o alfabeto grego nas variantes que eu peguei aí da Covid. Cara, imagina você com Covid precisando de um médico. Quem tem uma doença precisa da cura, precisa de um médico, precisa ser tratado. Jesus coloca coisa nesse padrão. Quem precisa de Jesus são os pecadores. Só que olha só, a Bíblia vai dizer que todos pecaram e foram separados de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram, foram separados por Deus. Todos pecaram. Todos pecaram, todos pecaram. Então, quem que precisa de Jesus? Todo mundo. Só que o que Jesus está falando para aquele povo é o seguinte: só quem se reconhece doente busca tratamento. É possível que você que tenha levantado a mão dizendo que está zerado aí, que não pegou Covid, talvez você tenha pegado. Só que você pegou sem sintoma, assintomático. E aí se você está assintomático, você não sabe que você está com Covid. E se você não sabe, você não busca tratamento. O problema aqui da história é justamente esse. Jesus está explicando para a gente o seguinte: nós todos aqui, todos, o pastor, você que está na última fileira aí, você que está na primeira também, você que está com essa bolinha em cima da sua cabeça, nós todos somos pecadores. Todos estamos doentes diante de Deus. Precisamos de cura para o nosso pecado. No entanto, nem todo mundo se reconhece como pecador, assim como nem todo mundo sabe que está contaminado pelo vírus da Covid, e por isso acha que de repente nem passou por esse vírus. Você consegue entender? Quem se reconhece como pecador é aquele que precisa de Jesus. Na verdade, todos precisam, mas aqui Jesus vem para aqueles que sabem que fizeram errado na vida, que pecaram, que fizeram coisas erradas, escolheram aquilo que foi errado.
Você acredita que você tenha feito algo errado na sua vida? Você já tenha falhado? Você já ofendeu alguém? Alguma vez? Você já mentiu? Alguma vez? Você já traiu alguém? Alguma vez? Jesus foi aquele que nunca traiu ninguém. Jesus é a própria verdade. Jesus não pode mentir. Se você se reconhece como pecador, Jesus vem para você como uma cura para o seu pecado, porque Ele carregou o seu pecado na cruz do Calvário. Se você se entende como pecador, isso é bom, porque aí você pode querer buscar e precisar e buscar a Jesus Cristo. Isso é bom. Você pode buscar a cura, e a cura está nele, somente nele. Sabe o que esse texto ensina para a gente? Que não existe um caso perdido. Segunda lição, não existe um caso perdido. Alguém já disse para você que você era um caso perdido? Que você não tinha jeito? Alguém já disse isso para você? Ó, cara, você não tem jeito. Você é um caso perdido. Para Jesus, essas pessoas não existem. Na verdade, Jesus busca essas pessoas que são chamadas de casos perdidos. Jesus busca essas pessoas. Eu ouvi a história de um homem chamado George Miller. A gente já falou desse cara 1000 vezes aqui e vai continuar falando, porque esse cara é chamado de o apóstolo da fé, um cara que era cheio de oração, e o cara orava dia e noite. Ele orava para apontar um lápis, e ele orava para sustentar um orfanato que ele cuidava de 1000 crianças. Ele fez um propósito diante de Deus, que foi o seguinte, cara, por que ele fez esse propósito? Foi para que eu tivesse mais fé, com certeza. O propósito dele foi o seguinte: ele fez um orfanato sem dinheiro, beleza? Um orfanato, e todo recurso que ele fosse levantar para o orfanato ia ser através da oração. E ele se comprometeu com as pessoas do orfanato que eles nunca iam pedir dinheiro para ninguém, uma única doação. Então, se acabasse o dinheiro, eles iam pedir dinheiro para Deus. Nunca iam bater na porta de um vizinho, nunca iam espalhar um folhetim, nunca iam dizer nada, a não ser orar e esperar que Deus providenciasse. E foi assim que esse cara fez durante 25, 30 anos da sua vida. Cuidou de um orfanato com milhares de crianças precisando de comida, de uniforme, de estudo, e todo mundo precisa do seu próprio salário para viver. E esse cara fez isso orando, joelho no chão, assim por diante. Só que sabe qual é a história desse cara, George Miller? Quando ele era jovem, ele era um ladrão. Um ladrão. Ele foi criado ouvindo o evangelho, mas ele se tornou o cara mais terrível da sua família. Ele roubava os próprios pais. Várias vezes ele enganou a própria família, roubando a família. Você conhece alguém que já roubou a própria família? George Miller, esse cara da oração, quando ele era jovem, ele roubava, enganava, aplicava golpes, estelionato é o nome do negócio. Sabe essa galera que clona seu Instagram, vai tentar hackear seu Instagram para vender, ganhar dinheiro? Sabe essa galera que manda mensagem no WhatsApp para sua família assim, ó, mudei de número, aí depois, manda assim, transfere um dinheiro para mim, salva esse número aí, mudei de número, não estou usando mais o outro não, o outro é só para o trabalho. Aí depois chega, mãe, manda um dinheiro aí, estou precisando pagar um boleto aqui rapidão. Estelionato é o nome desse negócio, estelionato, golpe, estelionato. George Miller aplicava golpes. Ele só não tinha internet na época dele, então era pior ainda, que ele na cara de pau, ele enganava as pessoas, roubava. Ele entrava em hotéis e não pagava. E ele fazia uma conta absurda e depois sumia sem pagar a conta, entrava em outro e ia aplicando golpes durante a sua vida. Pior espécie de pessoa. Até que Jesus encontrou com ele e a vida dele mudou completamente. E aí ele virou um cara de oração.
Ele aprendeu mais 8 línguas aí, que o Espírito Santo deu esse poder para ele. Ninguém sabe essa parte da história dele. Ele lia a Bíblia lá nos originais, grego, hebraico, assim, com fluência. O cara foi usado por Deus. Deus mudou. Não existe um caso perdido. Entende? Você que está saindo aqui de dentro do culto para ficar de conversinha lá fora. Você não é um caso perdido, beleza? Ah, Clóvis, mas pô, minha família falou que eu não tenho jeito, minha família falou que eu estou fazendo tudo errado, minha família falou que eu sou uma decepção. Cara, talvez em quase tudo eles estejam certos, menos que você não tem jeito, que você não pode mudar, porque Jesus pode fazer isso na sua vida. Qual é o nosso defeito quando a gente olha para as coisas de Deus e para as pessoas que Deus alcança? A gente esquece quem a gente era. Sabe o que acontece, galera? Quando a gente se converte, a gente odeia tanto quem a gente foi, que a gente esquece quem a gente foi. E aí a gente quer andar com gente só perfumadinha, arrumadinha, com a vida mais ou menos limpa, igual está a nossa hoje. Mas a gente esquece que a nossa vida era suja e fedida. A gente esquece disso. Esse éramos nós ontem. Só que a gente foge daquilo que foi ontem. Mas a gente esquece que a graça se derrama sobre essas pessoas. Porque quem está afundado na lama consegue ver que sua roupa está suja de lama. E aí consegue ver que precisa ser lavado por alguma coisa. Como que a gente aplica esse texto à nossa própria vida? Invista nos pecadores. Invista. Primeira aplicação, invista nos pecadores. Galera, Jesus quer alcançar os pecadores. É quem Jesus quer alcançar. Quem não se acha doente, infelizmente, está fora do Evangelho. Entende? Quem está limpinho demais, quem está cheirosinho demais, no sentido da vida, a vida está boa, a vida está tranquila, pessoa totalmente dentro dos padrões daquilo que a gente acha louvável e correto. Jesus vai atrás daquelas pessoas que são sem valor, consideradas sem jeito, casos perdidos, aqueles que nunca vão se endireitar segundo os padrões humanos. Porque esses são, na verdade, aqueles que ouvem a palavra do Evangelho. Porque olha só, galera, primeiro passo para você estar aqui é se reconhecer pecador. O Evangelho caminha junto com quem tem um coração humilde. Os soberbos não entrarão no reino de Deus, porque eles vão tropeçar antes. A soberba precede a queda. É o que diz a palavra de Deus. Os soberbos não vão entrar no reino de Deus. Aqueles que se acham muita coisa não vão entrar no reino de Deus. Quem se exalta vai ser humilhado. É o que diz a palavra de Deus, mas quem se humilha será exaltado. Então, quem se reconhece pecador, sujo, falho, quem acredita que não vale nada, é esse que Jesus chama, porque esse tem a capacidade e a possibilidade de se arrepender, de ter a vida completamente mudada. Às vezes a gente foca no nosso evangelismo para chamar a galera para cá, aquela galera assim que, está muito bem em todas as áreas da própria vida e por isso anda com a gente também, beleza? E a gente chama para vir para a igreja. Só que Jesus olha para aqueles que se veem como pecadores, se veem necessitados, precisando. Sabe quem que você tem que evangelizar? Quem está arrebentado na sua escola. Tem alguém na sua escola que está com a vida arrebentada? Tem alguém na sua escola que novinho já está
pensando em suicídio, já está com ansiedade, síndrome do pânico, está com depressão, está vivendo terror dentro de casa, o caos, a família está destruída. Essa galera que você tem que buscar. Porque provavelmente esse vai te dar ouvidos. E quem não está precisando de nada, cara, não precisa de Jesus. Não está precisando de nada. Está tudo tranquilo, está tudo... E muitas vezes se acha muito melhor do que você. E muitas vezes se acha muito melhor do que Jesus. Às vezes a gente pensa assim, pô, será que essa pessoa na minha escola, pela opção sexual que ela fez, que já declarou, pelo perfil dela do Instagram, do sei lá o que, Twitter agora não existe mais, mudou nome, X, né? Pelo perfil dela, e aí, pô, com esse perfil, essa aqui está totalmente longe. Não. É essa aqui que você tem que investir. Aquela que está com o perfil todo arrumadinho, todo bonitinho. Pô, provavelmente não precisa de nada. E não precisa de Jesus. Quem é o seu amigo de oração? Quem que você busca para evangelizar? Por quem que você ora? Você tem que orar por pessoas impossíveis. É o nosso caso, galera. Todos nós éramos impossíveis. Você não me conheceu há... É que são muitos anos, desculpa. 26 anos. Você não me conheceu há 26 anos. Você não tem nem 26 anos. Não dava, né? Cara, era gente da pior espécie. O pior tipo de gente era eu. Porque eu me achava o máximo. O máximo. Me achava o máximo. Me achava muito inteligente, me achava muito capaz. Precisava de nada. Jesus me encontrou no meio do meu pecado. Estava com a vida cheia de idolatria. Pensa numa pessoa idólatra mesmo. Era eu. Acreditava que uma estátua era Deus, a outra estátua era também. E que uma ia falar com a outra. A estátua... Beleza? Que tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos e não vê, tem boca e não fala. Aquela coisa que Isaías fala no texto, era o que eu fazia. Metade da madeira, o indivíduo vai lá, transforma num ídolo, a outra metade ele queima no fogo para se aquecer. Ele não entende que tudo é madeira. Eu adorava aquilo tudo lá. Acreditava em espírito, reencarnação, em Maria, que, pô, era melhor do que Jesus, porque, pô, Maria convencia Jesus e Jesus sozinho não ia poder fazer as paradas. Pede para mãe, né, que o filho faz. Tipo assim, pô, Jesus era intransigente, mas Maria era legal. Até que eu conheci a palavra de Deus. E as coisas se transformaram na minha vida. Comece a fazer como Levi fez. Tem uma galera que anda com você, é essa galera. Você foi alcançado no meio da galera que é suja, porque sua vida estava suja, igual a de todo mundo, tá? Beleza? Então é essa galera aí que você tem que trazer. Essa galera. Cara, e os impossíveis, os ladrões, os mentirosos, os idólatras, esses são alcançados pelo Evangelho, e isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu era um mentiroso aí, da pior espécie. Às vezes eu vejo alguns adolescentes aqui mentindo, e eu fico triste porque eu mentia igual ou pior, e eu sei o mal que a mentira faz. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E se você tem o costume de mentir, você está declarando com a sua boca e com a sua língua que você é filho de Satanás. O diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira.
E eu mentia como se eu fosse filho do diabo. Jesus me alcançou, transformou meu coração. Não foi fácil deixar de mentir, não foi. Mas pela beleza de Jesus Cristo, tudo perde o seu valor, né? Tudo perde o seu valor. Então, por Jesus Cristo, era muito melhor ser verdadeiro. Por Jesus Cristo, era muito melhor encarar a consequência da verdade do que toda a falsidade da mentira que me dava uma opção de coisa maneira. Eu parecia ser melhor do que eu era, eu parecia ser superior àquilo que eu sempre fui. Nas histórias que eu contava, eu era muito mais legal, mais bem sucedido, mais corajoso, mais engraçado. Invista nos pecadores que estão perto de você, beleza? A galera que anda com você é a galera que você tem que trazer para Jesus. Perceba que, cara, tem gente que vai se incomodar com a galera que está vindo de fora, não é isso? Os fariseus se incomodaram, falaram para Jesus: pô, Jesus, como é que você está com essa gente aí comendo e tal? Isso aí, pô, tá ruim. A gente tem que suportar esse pessoal aí perto de você. Quando você trouxer alguém, você vai ter que se aproximar da pessoa, os outros vão ter que se aproximar dessa pessoa. Em alguns momentos isso vai causar um certo constrangimento para todo mundo. Mas a gente sabe que o que a gente está fazendo no final das contas é aquilo que Jesus chamou a gente para fazer. Segunda aplicação: não desista de evangelizar, não desista. Então, pô, quem que você pensa aí ser uma pessoa impossível de ser alcançada pelo Evangelho, que você conhece? Galera, eu já dei aula para traficante não ia falar o nome da facção. Não vou falar, prefiro não falar. Já dei aula para traficante da pior facção de todas. É tipo assim, cara, você querer converter um terrorista do Hamas, beleza? É isso. Ah, o Hamas entrou, matou uma opção de gente, terrorista. Cara, fizeram todo tipo de atrocidade. Eu conheci pessoas que faziam isso. A vida delas era essa: matar pessoas, cortar, degolar, arrancar a cabeça, jogar para bicho comer, para servir de exemplo. Conheci pessoas desse tipo. Só que algumas delas creram no Evangelho, cara, e mudaram a vida delas. Olha que coisa louca. Eram gente totalmente irrecuperável se não fosse o Evangelho de Jesus. Um desses caminhou pertinho da gente aqui. Era o segundo cara dessa facção criminosa, na história da facção criminosa. Se converteu, frequentava a igreja com a gente. Olha só que coisa louca. Não desista de evangelizar. Seu pai, sua mãe, que são inalcançáveis para Deus, não é gente impossível. Seu amigo, que você ora todo dia, querendo que Jesus toque no coração, para Deus, essa pessoa não é alguém inalcançável. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Olha para você. Quem daria a vida por você dentro de todos os erros que você já cometeu? Como eu olho para mim e penso a mesma coisa, cara. Quem daria a vida por um mentiroso como eu? Jesus fez isso. Jesus fez isso. Ele nos amou enquanto a gente ainda era pecador. Então, Ele tem poder para salvar. Pensa no militante lá da sua faculdade, aquele, militante, totalmente avesso ao Evangelho, assimilou todo o progressismo que é contrário ao Evangelho, está levantando bandeirinha LGBTQIA+. Pensa nessa galera aí.
Cara, nós fomos essa galera. Você entende isso? Eu amava Che Guevara e a Revolução Cubana, etc. e etc. Até que eu descobri que esses caras eram assassinos. E toda a história que eu não sabia até então. Se a gente foi alcançado por Jesus, nossos amigos podem ser também. Não desista, continue em oração. Use o evangelismo que você aprendeu na Bíblia, com Levi, os de perto, você chamar para Jesus, beleza? Os de perto, aqueles que vão te dar ouvidos. A galera de longe, pessoal da praça que nunca te viu falar na vida, essa galera não vai te escutar, não vai te dar ouvidos. A não ser assim que você perceba que é Deus te direcionando exatamente para aquela missão ali naquele momento, aí você faz aquilo que o Espírito Santo está te direcionando. Mas em todos os momentos, as pessoas foram alcançadas por Jesus pelos seus relacionamentos, pelo seu grupo de amizade. A melhor idade que você tem para evangelizar é essa, que você está junto com as pessoas, depois acabou, galera. Você está fazendo planos aí dizendo que a escola vai acabar, que você não vai se separar dos seus amigos. Vai! Pode ter certeza. Você não vive o High School Musical não, beleza? Vai acabar, vai acabar. Você não é Wildcats a vida toda. Uma hora chega a faculdade, cada um vai para o seu canto. Cada um no seu quadrado, todo mundo separado. Aproveite esse momento. Na faculdade você ainda tem um pouquinho de convívio ainda. Isso vai acabar em breve. Também no trabalho aí, é cada um para o seu lado. Aproveite esse momento que Deus está te dando para espalhar o Evangelho de Jesus, crendo que todos podem ser alcançados pelo Evangelho, crendo que não existe um caso perdido. Pô, olhe para mim, olhe para qualquer pessoa alcançada, olha para Levi, que andava com prostitutas e criminosos. Jesus alcança os perdidos, os doentes que precisam de remédio. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua santa palavra, obrigado por aquilo que você tem feito no nosso meio. Eu peço, Senhor, que você fale a cada coração, em nome de Jesus, para que a gente continue levando o seu evangelho para as pessoas que estão perto, dentro dos nossos relacionamentos, Pai, que a gente não entenda que, por mais que os nossos amigos estejam envolvidos em todo tipo de discurso que é contrário à Tua palavra, se eles dão ouvidos, pelo menos a nós, existe a chance, a fé vem pelo ouvir a Sua palavra, Pai. Se eles dão ouvidos para a gente, existe a chance deles serem alcançados, Senhor. Existe ainda, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente reconheça na nossa própria vida que não existe ninguém impossível, Pai, para o Seu Evangelho, para a salvação do Teu Filho Jesus. Que seja assim, Pai. Faz com que a gente consiga aproveitar o tempo enquanto essa galera aqui ainda é adolescente, Pai, para tirar as vidas que estão indo para o inferno, levar essas vidas para o Teu Evangelho, que sejam amigos que serão recebidos no céu. Que seja assim, em nome de Jesus, amém.